Você falou sobre os 2 primeiros livros, né? Eu sei que tá vindo um terceiro aí, né? Que é a Anatomia de um Milagre. Isso. Aí tem a ver com o seu testemunho recente, né? Sim, tem a ver com o meu testemunho recente. O ano passado eu quase bati as botas. E aí realmente foi um milagre, assim, maravilhoso, né? Até o pessoal lá da Santa Casa, a médica plantonista, falou: olha, eu não crio em milagre. Não cria, porque hoje eu tô crendo, eu tô vendo um. Então eu ia ser entubado, enfim, eu não vou dar spoiler, né? Mas o que eu quero trabalhar nesse livro, esse livro já foi para editora, né? Vai ser publicado pela editora Reviver. E eu quero trabalhar realmente a questão do meu relato, né? E trabalhar algumas questões teológicas, mas o foco, assim, que eu quero trabalhar é justamente desmistificar também essa questão de que milagre é apenas a ação extraordinária de Deus. Então aquela coisa, milagre é a questão extraordinária de Deus. Eu falo, não, tudo é milagre. O milagre é a ação de Deus no homem, seja ela ordinária ou extraordinária. Porque quando nós cometemos o erro de classificar como milagre apenas a questão extraordinária, nós geramos uma religião apenas buscando as manifestações extraordinárias, aí cai no sentimentalismo, que você falou muito bem, no estímulo, e aí a gente esquece de reconhecer a ação de Deus nas pequenas coisas e glorificá-lo por isso. Então é lógico que na minha vida o milagre se manifesta de uma maneira mais enfática, mas na do André também se manifesta. O fato de ele estar respirando é um milagre. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que aquilo que é sobrenatural para nós é totalmente natural para Deus. Então tudo é milagre. Então o que eu quero, eu trabalho muito nessa questão, né, para que a gente possa reconhecer que milagres são todas as ações de Deus, sejam elas as mais ordinárias possíveis das mais extraordinárias, para que a gente possa reconhecer e glorificá-lo por isso. Muito bom. E você tá escrevendo, dando aula e tá estudando, né? Sim, sim. E cuidando dos filhos. Como que é a sua rotina de estudo? A gente já tentou fazer aquele projeto aquela vez, acabou não dando certo, Foi, né? Mas como que funciona Casado é difícil, né, Glaucio? Então, eu escrevo livros didáticos, né, como eu disse. Agora eu tô produzindo também a série de filosofia, né? Tô com o 6º ano ainda, mas isso é uma coisa que vai um pouco mais para longo prazo. Mas eu terminei, na primeira metade desse ano, o material didático da 3ª série do médio, que é Epistemologia e Cosmovisão. E aí eu estudo nas minhas tardes livres, né? Então eu dou aula só de manhã, e aí à tarde eu sou babá dos meus filhos. E aí na sexta inverte. Na sexta eu fico de manhã em casa, e aí dou aula toda a tarde. Então o período que eu mais leio é de sexta-feira, né? Que sexta-feira eu fico de manhã sozinho, então eu tô livre, né? Mas antes de dormir, aquela coisa, a gente tenta fazer uma rotina, né? Mas assim, Glaucio, eu não tenho aquela disciplina, assim, né? O tempinho, assim, que eu tenho livre, eu tô lendo, né? Eu leio com os meus filhos, a Bíblia, tudo. Então, a gente tá sempre estudando, né? Não tem, assim, como eu disse, aquela, não, agora eu vou garantir 2 horas. Não tem isso, não tem como, né? E aí eu sou uma pessoa também muito de insight. Então, às vezes eu levanto com insight na cabeça, eu vou lá e anoto. E aí, quando eu vou para a escola de manhã, como eu disse, eu dou aula de manhã, só que eu tenho várias janelas, né? Porque, como eu disse, eu sou professor e capelão. Então, de segunda-feira, por exemplo, eu vou para a escola e não dou aula, eu só fico na capelania ali, na minha salinha. Então, ali eu vou desenvolver os livros que eu estou escrevendo, né? Os materiais, tudo, e vou também desenvolver os insights que eu tive. Ou, na medida do possível, ler aquilo que eu tô lendo, né? Agora eu tô lendo, por exemplo, um livro sobre os contratualistas e Kant, e aí a gente vê como essa ética, né, iluminista é horrível, mas como ela é presente. Então a gente vai, na medida assim do nosso cotidiano, a gente vai encaixando essas leituras. E normalmente você lê só filosofia e teologia mesmo ou outras coisas também? Eu leio isso e ciência da religião. São os meus 3 temas favoritos. Mas eu também leio literatura, né? A minha esposa lê muito mais do que eu. Então eu procuro também... Porque às vezes só ler isso cansa um pouco, né? Sim. Aí você tem que dar uma literatura. Variada. Por isso que eu quero ler o Bode Expiatório, né? Porque às vezes eu também faço um meio termo ali com a literatura, né?
Só que assim, por exemplo, você vai ler Os Irmãos Karamazov, por exemplo, acho que foi o último livro de literatura que eu li, ele é totalmente filosófico, velho. Né? Então tem isso também, né? Às vezes a literatura acaba me puxando para as áreas que eu gosto. Aí é melhor ainda. Sim, eu tô te perguntando isso pelo seguinte. Eu tava até pensando há uns 2 dias atrás sobre isso, né? Sobre diversificar um pouco mais os temas. Sim. Porque você comentou, né, que você lê bastante teologia, tá, ao longo da nossa conversa aqui. E eu também tenho um pouco disso. Eu acho que pelo fato de nós sermos cristãos, confessos, né, praticantes, como dizem, né? Praticantes, né, que a gente acaba se interessando mais pelo tema, né? Sim. Porque a gente atribui bastante valor a isso, né? Que a gente entende como a verdade e tal, certeza. Né? E é a verdade. Sim. Então, assim, acaba que eu leio bastante teologia também, né? Se for pegar, acho que os últimos 4 livros que eu li, 3 era teologia. Então, precisa diversificar um pouquinho mais. Aí é até difícil de selecionar, né? Pra ser bem sincero, tem um pouco de dificuldade com essa parte aí. Não, eu também tenho. Dependendo da história que você pega pra ler também, tem até... Pode não ser um livro religioso, mas tem referências cristãs na história também, sim, né? Não, os irmãos Karamazov tem total, demais. Cara. Um dos irmãos lá é cristão. Né? Cristão ortodoxo, mas ele trabalha o cristianismo, embora o Dostoiévski é um gênio, né? Ele trabalha o cristianismo de uma maneira brilhante. Então você acaba caindo nisso, não tem jeito. Você já leu Noites Brancas, do Dostoiévski? É curtinho, deve ter umas 100 e poucas páginas só. Não. Depois eu até recomendo te emprestar pra você ler lá. Quem tem que ler esse eu queria saber, sabe a opinião de quem queria saber desse livro, Gil? Noites Brancas? Do Brabo. Ia ser massa, velho. Ele lê esse livro até o final e fazer uma resenha. Ia ser bem engraçado. Porque o final é muito, assim, estranho. Ele ia falar o cara não falou nem do peidante aqui, velho. Não, os Red Pill ia ficar louco no final desse livro. Eu não vou contar aqui pra não dar spoiler, mas depois vocês vão ler lá, vocês vão ver lá. Ou quem tiver curiosidade, pesquisa no YouTube alguma resenha, você vai entender melhor o que eu tô falando. Que o final é o terror dos Red Pill, o que acontece lá.